Nós oramos. Amém, Pai, e amém. Muito bem, nós vamos então encerrar na noite de hoje esta série de estudos, né? Foram 9, esse é o nono estudo sobre a doutrina bíblica da salvação. E os irmãos precisam se lembrar de que todos esses aspectos aqui, regeneração, novo nascimento, conversão, justificação, adoção, isso tudo aqui é o chamado. Deus chama na regeneração, no novo nascimento. Então isso vem de Deus. No final, se os irmãos viram o slide que eu mandei, tem um quadro com duas colunas que eu vou mostrar para os irmãos, que é a diferença entre o que os arminianos pensam e o que os calvinistas pensam. Há um debate aí milenar sobre isso, né? Mas eu vou mostrar para os irmãos, e aí os irmãos vão entender por que nós calvinistas pensamos do jeito que nós pensamos, tá? Então, depois que a gente concluir aqui, eu vou mostrar isso para os irmãos. Muito bem, a gente viu que a regeneração depende de Deus ou depende da gente? O novo nascimento depende de Deus ou da gente? E todos os itens, né, que vem depois. Conversão, de Deus ou da gente? Justificação, adoção, santificação, depende de Deus, é um ato de Deus, mas que também nos chama à responsabilidade, que tem um aspecto da santificação definitiva e o outro que é a progressiva, tá? Então a progressiva é um resultado imediato da santificação definitiva. A perseverança dos santos depende da gente ou depende de Deus? Depende de Deus. Se Deus não nos fizer perseverar, e se Deus não tiver feito isso conosco antes, a gente não consegue perseverar. E a glorificação, depende da gente ou depende de Deus? Depende de Deus, tá? Tudo aqui depende de Deus. Ok, pastor, então eu não preciso fazer nada? Bom, não é bem assim, né? Quando a gente estudou aqui na santificação, os irmãos devem ter visto aqui que nós temos grande responsabilidade aqui, e que de certa forma passa por aqui, porque a gente vai perseverar. Aqueles que são do Senhor vão perseverar, como produto da graça e da bondade de Deus, que começa e termina. Então aquele que começou a boa obra vai completar a boa obra até o dia de Cristo, tá? Muito bem, então eu quero lembrar com os irmãos aqui que a doutrina bíblica da salvação tem a ver com a obra toda, precisa ser aplicada aos nossos corações e vidas pelo Espírito, tá? Então assim, o que Cristo fez na cruz, lá na cruz, fora da gente, precisa ser tomado pelo Espírito e precisa ser aplicado sobre nós, internamente. Então a doutrina bíblica da salvação estuda esse aspecto, de como é que essa obra feita por Cristo lá fora é aplicada sobre nós internamente. É por isso que não é a gente que faz, nós sofremos essas ações, Deus faz sobre nós. E eu mostrei aqui esse livro, né? E aí, se você quiser, você pode se aprofundar, pode comprar esse livro, é um livro recomendado, que é o estudo da aplicação da obra da redenção ao povo de Deus. Isso aí que é chamado de soteriologia, né? Estudo de como a redenção é aplicada sobre nós. Muito bem. Esse quadro aqui, vocês se lembram, eu acabei introduzindo esses dois slides agora no finalzinho da tarde, antes de sair de casa, que eu achei que era importante. Não vai aparecer no slide que o irmão tem aí para a aula de hoje, mas ele aparece em slides anteriores. Eu coloquei aqui só para efeito de lembrança, tá? O pecador que nasce, vive e morre em um estado de pecado, sem a graça de Deus, ele tem essa característica, né? Ele nasce aqui fisicamente em estado de pecado, morte espiritual, ele morre, tá? E aí ele fica reservado para o dia do juízo e para a condenação eterna, né? E o pecador que nasce em pecado, mas experimenta a graça salvadora de Deus, é o pecador que vem ali, a partir do seu nascimento físico, também em estado de morte espiritual, né? Estado de pecado, mas num determinado momento de vida, na sua história, Deus interfere na vida dele e o chama. Esse chamado
tem a ver com a regeneração, o novo nascimento, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação definitiva, né? O início, então, dessa santificação definitiva leva à santificação progressiva, é o período em que ele também vai perseverar, e a partir da morte física, né, ou da segunda vinda de Cristo, a morte física já inicia esse ato da glorificação propriamente dito, mas é a segunda vinda que vai concretizar. E aí então a glorificação é exatamente aqui, ó, tá? Então nós já passamos desse estado de morte para a vida, já experimentamos esses aspectos todos, estamos aqui, isso aqui já foi feito, né? Já é fato consumado, já fui regenerado, nascido de novo, convertido, justificado, adotado, já sou santo, mas eu caminho em santidade, persevero, mas a glorificação ainda não chegou. Ok? Então nós estamos tratando hoje aqui de algo que ainda vai acontecer. E porque ainda vai acontecer, é mais difícil e mais complicado a gente ter os detalhes tão claros como os que já aconteceram e que aparecem aqui para nós. Mas dá para a gente caminhar um pouco, nem tudo é tão nublado assim. Tem aspectos bem claros que dá para a gente compreender, tá? Então vamos lá, a doutrina da glorificação, ela é estudada dentro da escatologia, né? Isto é, a doutrina que estuda as últimas coisas, e de certa forma podemos dizer que pelo menos parte da glorificação tem início com a morte física do crente em Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que um crente em Cristo morre, parte desta vida, de certa forma, a glorificação já inicia. Por que já inicia? Porque enquanto nós estamos aqui, somos santos, salvos, nós ainda pecamos contra o Senhor. A partir do momento em que nós deixamos o corpo, né, e vamos e somos recebidos por Deus na sua presença, só a parte imaterial nós não pecamos mais, tá? Então a morte é um momento de separação da alma do corpo, a gente vai ver isso depois, mas a gente diante de Deus, nesse estado de separação do corpo, da alma, nós não pecamos mais contra o Senhor. Então, de certa forma, isso em si já é um estado de glória, digamos assim, né? A morte não é a derrota final, gente. A morte é uma porta de passagem desse mundo para os braços de Deus, tá? É assim que o crente deve enxergar a morte. Mas vamos lá. Então, tipos de morte, né? A morte física, a alma é imortal. O texto de Mateus 10, 28 é aquele texto em que Jesus diz que... Vamos ler, né? Vamos ler o texto aí, vamos ler esses textos. Mateus 10, 28. Vamos lá, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, tá? Então, depois desta vida tem uma continuidade de vida, e essa alma, depois da continuidade de vida, pode perecer no inferno, tá? Não é alguma coisa que se acaba, que é destruída, né? Eclesiastes capítulo 2, versículo 7, o autor de Eclesiastes está falando aqui tão somente nessa perspectiva, né? Debaixo do sol, o que acontece debaixo do sol? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Então, qual que é a ideia aqui? É que o corpo é depositado no túmulo, certo? E a alma vai para um outro lugar, vai para uma outra dimensão. Ele não entra aqui no detalhe se tem a ver com salvação ou perdição, se é o céu na presença de Deus ou o inferno na condenação. O que ele está dizendo é que a separação da alma do corpo acontece, e essa alma vai para um outro lugar, ela continua. Então a ideia aqui é de uma imortalidade da alma, tá? A morte é o rompimento e a separação do elemento material físico, do elemento imaterial, alma ou espírito. Tem um exemplo aqui, bem interessante assim, né? Que é muito claro, mas é triste, né? Gênesis 35, 18 e 19, quando Raquel, né,
tem um filho Benjamim, né? Quando nasce Benjamim, olha só, Gênesis 35, 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, está vendo? Deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Olha a definição de morte aqui, tão clara. Saiu-lhe a alma, porque morreu. Então o que é morte? É separação, né? Você tem a parte imaterial e a parte material. O que é morte? É a separação, quando a alma deixa o corpo. Isso é morte. Separação. Quando o espírito deixa o corpo. Isso é morte, tá? Então a morte física é isso. É a separação do corpo da alma. Então quando você vê uma pessoa que está sendo sepultada, ali está só o corpo. Só o corpo. A alma da pessoa não está mais ali. Tá ok? Isso é morte física. Nós temos um segundo tipo de morte, um terceiro também, a chamada morte espiritual. Pecadores, embora vivos fisicamente, encontram-se espiritualmente mortos. É aquilo, inclusive, que a gente já comentou lá no início. O ser humano, no seu estado de pecado, ele encontra-se espiritualmente morto. O texto de Gênesis 2,17, Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. E Efésios 2, 1 e 5, o apóstolo Paulo afirma com todas as letras que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tá? Então, o que é a morte espiritual? É um sujeito que está vivo fisicamente, anda e vai em todos os cantos, trabalha na empresa, vai para a escola, trabalha no supermercado, trabalha no banco, dirige carro, né? Você vê, conversa com eles, mas espiritualmente eles estão mortos. Em relação a Deus, eles não têm perspectiva de vida. Não há nenhum elemento na vida deles que marcam comunhão com Deus. Eles estão mortos para Deus. Então são zumbis, espiritualmente falando. São mortos vivos. Em relação a Deus não existe nenhuma manifestação de vida. Nenhum sentido espiritual funciona. Ele não ouve Deus, não vê Deus, não deseja Deus, não sente Deus, nada, absolutamente nada, tá? E por fim, né, a morte chamada eterna, os pecadores condenados e eternamente banidos da presença do Senhor. Aí a gente tem Mateus 25, 46, Mateus 25, 46, aqui já é o dia do julgamento, né? E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, tá? A morte eterna, olha, é o castigo eterno, também chamado de castigo eterno. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, tá? Então, nós temos nas Escrituras 3 tipos de morte: a morte física, tá? Que é a separação da alma do corpo; a morte espiritual, que é do indivíduo que fisicamente está vivo, mas espiritualmente em relação a Deus ele está morto; e a morte eterna, que tem a ver com a condenação no dia do juízo, em que ele vai ser banido da presença de Deus e vai ser colocado eternamente para o sofrimento. Tá ok? Tudo certo? Alguma pergunta? Tá claro isso aí? Biblicamente é muito difícil a gente encontrar que a gente tem corpo, alma e espírito. Muito difícil. É muito complicado você encaixar corpo, alma e espírito. Então é muito mais fácil a gente ver alma e espírito como sinônimos. Parte material e parte imaterial. Parte material e parte espiritual. A gente tem 2 textos apenas que cita corpo, alma e espírito, mas é muito complicado você pegar esses 2 textos e dizer que esses 2 textos estão ensinando que o ser humano é dividido em 3 partes.
É forçado. E é difícil você encaixar no todo da Bíblia que o ser humano é dividido em 3 pedaços: corpo, alma e espírito. Tá? Então, em tese, é mais simples, mais natural a gente entender que é corpo e alma, ou corpo e espírito. Alma e espírito seriam sinônimos, tá ok? Mas tem 2 textos que citam isso, mas é difícil. Só esses 2 textos para fundamentar é muito forçado, tá ok? Muito bem, vamos lá. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Significado da morte física para o crente. Então vamos lá, tem 3, 4 textos ali para a gente ler. Não é a derrota final, embora possa parecer, mas é a porta de entrada para o gozo da presença de Deus. Tá? Isso aqui é muito importante, tá, irmãos? Vamos lá, Lucas 23, 43 até o 46. Lucas 23, 46, 43 e 46. Esse aqui é o texto em que Jesus está sendo crucificado e aqui ele vai morrer, né, na cruz, e ele tem aquele diálogo com aquele malfeitor, né? Então nós lemos no versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Veja que interessante, irmãos. Jesus está no meio de 2 malfeitores, e a um deles Jesus diz: hoje você estará comigo no paraíso. E depois Jesus dá essa declaração: nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas mãos de Deus. A palavra paraíso no Novo Testamento aparece 3 vezes. Uma aqui, citada por Jesus. A outra, quando o apóstolo Paulo diz ter sido arrebatado até o paraíso, que ouviu coisas que não dá para relatar o que ele viu lá no paraíso. E terceiro, lá no livro de Apocalipse, cita que no paraíso de Deus tem a árvore da vida. Então assim, a julgar por esses 3 tipos de uso da palavra paraíso no Novo Testamento, a palavra paraíso significa exatamente a presença mais íntima de Deus, quando alguém parte desse mundo, é recebido pelo Senhor, tá? Então o que Jesus está dizendo para esse malfeitor aqui é o seguinte: olha, daqui a pouco eu vou morrer, eu vou entregar minha alma para o meu Pai, e você vai estar comigo lá no paraíso, junto comigo, tá ok? Então a morte do crente tem a ver com isso, dele partir desse mundo aqui e se mudar para o paraíso, tá certo? Tudo bem? O irmão quer ir para o paraíso? Pode ser hoje? Não é? Pode esperar um pouco, né, Jorge? Não precisa ser hoje, né? Quem sabe daqui a um tempo, né? Tá ok? Atos 7, 59 e 60. Olha que interessante a perspectiva. Atos 7, 59 e 60. Olha. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. É o seguinte: para nós que somos reformados, nós entendemos e cremos que as Escrituras são a palavra de Deus inerrante. O que isso significa? Tudo que está escrito vem de Deus, tá? Então, não é simplesmente um registro do que aconteceu, é de fato a realidade do que aconteceu. Quando Lucas escreve o livro de Atos, e ele é inspirado para escrever o livro de Atos, e ele afirma que Estevão, quando olha para o céu, vê Jesus em pé e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não é um desejo de Estevão, é uma declaração fidedigna de que verdadeiramente, do mesmo jeito que Jesus disse para o malfeitor: hoje
você vai estar comigo no paraíso, também Estevão, a partir do momento em que ele fecha os olhos, adormece, que é a morte, ele é recebido pelo Senhor Jesus na glória, tá? Então os irmãos entendam isso, né? As escrituras são, de fato, verdadeiramente inerrantes à palavra de Deus, tá ok? Olha o outro texto, Filipenses 1, 21 até o 23, esse texto é fabuloso também. Filipenses 1, 21 até o 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. De novo, quando o apóstolo Paulo fala que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que ficar aqui, ele é inspirado para dizer isso. Se ele é inspirado para dizer isso, não era uma opinião dele, era um registro que Deus queria que ele fizesse. Então, da mesma forma que Paulo diz assim, olha, viver é Cristo e morrer é lucro, eu e você também podemos dizer a mesma coisa. E partir desta vida é se encontrar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, porque é o mesmo caminho que Jesus fez. Ele diz àquele malfeitor, hoje você vai estar comigo no paraíso, e ele rende o Espírito, ele entrega-se ao Pai, e ele é recebido pelo Pai. E da mesma forma, aqueles que partem desta vida nele, são recebidos também pelo Pai. Então um ente querido nosso, meu pai, a minha mãe, né, que já faleceram em Cristo, morreram em Cristo, eles estão na presença de Deus. Eu não sei muito ao certo o que é que eles estão fazendo lá. Eu já me peguei várias vezes pensando, o que é que meu pai e minha mãe estão fazendo lá, né? Como é que deve ser essa questão, né? Mas são informações que a gente não tem, tá ok? O outro texto, 2 Coríntios 5:8, veja que interessante também a forma como Paulo escreve esse texto, olha, 2 Coríntios 5:8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha a afirmação de Paulo aqui. Deixar o corpo, do que ele está falando? Da morte física. Lembra do texto lá de Raquel? Né, que a alma deixou o corpo porque morreu? Paulo está dizendo isso. Deixar o corpo e estar com o Senhor. 5:8. Habitar com o Senhor. Aí ele usa a expressão aqui, o verbo habitar. Habitar com o Senhor. Então a morte do crente, irmãos, é isso. A morte para o crente é uma porta de passagem em que ele, do lado de cá, ele está ligado ao seu corpo, alma e corpo, do lado de cá. Quando ele atravessa, fica o corpo do lado de cá e o espírito passa. Tá? Então a morte é a porta de passagem desta vida para os braços do Pai. É assim que a gente tem que enxergar a morte. Tá ok? Tudo certo? Preparados para a morte? Amém? Tá ok, irmãos? Nós não precisamos ter medo da morte. A morte não é um bicho-papão. Até porque Jesus Cristo já a venceu. E aqueles que morrerem, quando Jesus retornar, vão ressuscitar assim, tal qual Jesus. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Ok? O significado da morte para o crente é isso aí. Quarto, o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. A gente usa esse termo, estado intermediário, mas isso aqui não tem nada a ver com purgatório, tá bom, irmãos? Não confunda as coisas. Isso aqui não é purgatório. O purgatório é um lugar em que acredita-se que as pessoas ficam meio que se aperfeiçoando para depois entrar no céu. Não, purgatório não existe. Purgatório é uma doutrina de uma igreja que nós não cremos, nós não acreditamos, não tem base bíblica para isso. O que é então o estado intermediário? O estado intermediário é aquele momento, assim,
é um tanto quanto estranho explicar isso. Eu ia dizer que é o tempo, mas assim, para quem está lá, tempo é fora de contexto. Então, o tempo é nosso, é para nós aqui. Mas uma pessoa que já morreu e está lá, ela está aguardando o dia da sua ressurreição. Então, o que é o estado intermediário? É exatamente esse período em que a pessoa já está na presença de Deus, mas aguarda o dia em que voltará com Jesus para a sua ressurreição. Estado intermediário é aquele lugar onde a pessoa já desfruta da presença de Deus, mas ele ainda está incompleto. Por que ele está incompleto? Porque a alma está lá, mas o corpo não. O corpo ainda está aqui na terra. E com a segunda vinda de Jesus, o que vai acontecer? Jesus volta, essas almas voltam junto com Jesus, elas vão procurar os seus corpos na terra, vai haver a ressurreição. O que é a ressurreição? É o ajuntamento da alma com o corpo novamente. Tá ok? Se morte é a separação da alma do corpo, a ressurreição é o quê? É quando a alma volta e acontece a junção novamente da alma e do corpo. Tá ok? Então, esse período intermediário é exatamente esse período em que a pessoa já está na presença de Deus, já desfruta da presença de Deus, já não tem mais pecado para cometer contra a santidade de Deus, mas ele ainda não foi glorificado, porque ele precisa do seu corpo. Tá certo? Tá claro isso? Tá entendida essa questão do estado intermediário? O irmão entendeu que isso não tem nada a ver com o purgatório? Tá ok? Certo, João? Beleza? Certo aí, Tiago? Tá claro isso aí, Claudinei? Perfeito? Certo, Jamil? Certo, Igor? Ok? Certo, Jorge? Então tá bom, podemos caminhar aqui? Certo aí, Daiana? Certo? Tá claro isso aí? Não tá claro? Não? Oi? Então vai lá, qual que é a dúvida? Pergunte o que quiser, eu respondo se souber. Esse estágio da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, qual é o ambiente que ele se dá? O corpo vai ressuscitar, né, para encontrar com a sua alma. Ok? Qual é o ambiente que isso acontece? Como assim? No céu, na terra, o corpo vai sair do sepulcro. Esse tipo de pergunta começa a deixar a coisa um pouco mais difícil da gente explicar com clareza. Por quê? Porque a gente não tem textos tão claros, tá? Então eu posso dar a minha opinião, mas onde é que está na Bíblia isso? Não, é o que eu acho, tá? Então assim, a gente começa a entrar num campo que tem um pouco de nuvem, digamos assim, e a gente não consegue enxergar. Estou perguntando muito porque podem me claramente. perguntar isso. Certo. Mas assim, segura um pouco que a gente vai falar sobre a segunda vinda de Cristo daqui a pouco. Quem sabe a gente consegue tirar essa dúvida. Pode ser? Segura um pouco aí então. Ok. Tá ok? Bom, o estado intermediário, então, eu estou citando aqui Filipenses 1, 21 a 23, partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, tá? Mas observe, esse estar com Cristo não é um estado definitivo, porque ele está só um pedaço lá, está só a sua alma lá, o corpo não está. Lucas 23, 43 é a citação de Jesus lá do malfeitor: hoje você vai estar comigo no paraíso. Só que o corpo do malfeitor fica aqui, a alma dele Jesus leva para si. Atos 7, 59 é Estevão se entregando nas mãos de Jesus, mas o corpo dele fica aqui. E o outro texto que a gente não leu é Apocalipse 6, 9. Esse texto é um texto intrigante.
mas o texto fala de Jesus abrindo o quinto selo, né, e ali João vê, debaixo do altar, né, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamavam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue que dos que habitam sobre a terra. Enfim, mas eles estão lá, eles estão na presença de Deus, junto ao trono, junto ao altar de Deus, lá, desfrutando da companhia do Senhor e clamando por justiça, né? Clamando por justiça, ok? Então, eles estão na presença de Deus, mas eles ainda não foram glorificados. Por isso que é chamado de estado intermediário, tá ok? Esse estado intermediário também é chamado de inferno. Não é inferno de condenação, mas sim inferno como lugar intermediário, região dos mortos. Eles estão mortos fisicamente, aqui, o corpo está aqui, mas a alma está lá. Então às vezes, né, a palavra inferno significa exatamente isso, que é o estado intermediário, ok? Tudo bem? Que é a tradução às vezes da palavra Hades, que pode ser tanto inferno em termos condenatório, como também somente esse lugar, essa região dos mortos, onde a alma está, ok? Tem duas palavras, né, pastor, para inferno: é o Hades, que é a condição de morto, e o Gehenna, que é o inferno onde está sofrendo, né? Está sofrendo o juízo de Deus ali, né? O Hades e o Gehenna, né? Mas o Hades às vezes é usado também, né? Como essa região do... Como Gehenna? Ele é usado às vezes como sinônimo. É o contexto ali que vai definir, né? Tá? Alguém mais aqui levantou a mão? Não? Aqui, a Dayana, depois o Iorra lá atrás. Espera chegar o microfone, senão o pessoal não escuta. É que eu estava lendo todos aqueles textos, eu só consegui entender isso em Atos 7:59. Os outros eu não consegui. Todos falam isso? Do quê? Nesses 4 textos ali que o senhor colocou? Sobre o estado intermediário? Sim, a ideia é essa, né? Porque assim, ó, pega, por exemplo, qual texto que você disse que entendeu? Só Atos que eu... Atos 7:59. Olha só, quando o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21 a 23, afirma: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Partir desta vida é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir desta vida, o que é? É o corpo ficar aqui e a alma ir para lá. Então, esse estado em que a alma está na presença de Deus, o corpo não. O corpo está aqui, na terra. Certo? O corpo está aqui, a alma está lá. Na ressurreição, daqui a pouco a gente vai ver isso, Paulo, que disse, viver é Cristo, morrer é lucro, ele volta com Jesus e ele vai pegar o seu corpo. Aí sim, ele vai ser glorificado. Todos os que morreram no Senhor estão com Deus, mas ainda não foram glorificados no sentido pleno, completo. A glorificação acontece só com a segunda vinda de Jesus. Jesus volta, todos voltam com ele e todos serão glorificados ao mesmo tempo, de forma definitiva, né? Eu disse lá no início que a morte do crente pode ser compreendida como o início da glorificação, porque ele não peca mais contra o Senhor, mas não é a glorificação completa, porque ela só pode se dar na segunda vinda de Jesus. O outro texto de Lucas 23:43, Jesus diz lá para o malfeitor: hoje você vai estar comigo no paraíso. E Jesus diz ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só que o corpo dele foi sepultado. Ao terceiro dia, Jesus retorna e Jesus ressuscita. Digamos que o estado intermediário do Jesus homem foi de 3 dias, tá? E daqueles que estão lá, Abraão, por exemplo, esse estado está há quanto tempo?
né, para nós aqui, todos esses séculos, né? E meu pai, por exemplo, tem 5 anos, digamos assim, do estado intermediário, né? E quem morreu mais recentemente, menor, né? E assim sucessivamente, tá? É que lendo eu não consegui chegar, não ser no Atos. Certo? Mas a ideia é a mesma, certo? Ok? Sim, Jesus sim. Para glorificar os outros. Isso, exatamente. Ele já foi glorificado, completamente glorificado. Johan, depois do Johan, Fran. Ele pediu primeiro. Só para esclarecer a ambiguidade sobre a palavra inferno, que é a mesma coisa com o Hades, até um certo ponto dentro da cultura grega, a crença deles é de que todas as almas mortas ficavam no mesmo lugar, que chamava Hades. Só depois de um certo período, eles passam a diferenciar um lugar para as almas boas e um para as almas ruins. E o Hades passa a ser o lugar das almas ruins, os campos elíseos o das almas boas. Por isso que no grego existe essa ambiguidade de, num certo texto, o Hades ser só o lugar onde esse lugar intermediário da espera, e em outro momento o Hades ser um lugar de condenação. Ok, muito bem. Franciele, né? É Franciele. Boa noite, reverendo. Boa noite. Eu estava aqui conversando com o Wilson, né, fazendo uma pergunta para ele, mas eu gostaria também de ouvir do senhor que para Deus não basta só a nossa alma, tem que ter o corpo também, Tem que ter o corpo. porque sei lá, tipo, eu acho meio estranho, tipo, já tem a alma, por que é o corpo? Porque não, a Já pergunta não basta. a pergunta é importante. Então assim, basta, num certo sentido basta. Sim. Mas o que é a ressurreição? A ressurreição é a vitória sobre a morte. A morte, na verdade, é um juízo contra o pecado. E porque Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados, ele, ao ressuscitar, isso é a comunicação da vida de ressurreição a todos aqueles que nele esperam. Então, assim como Cristo ressuscitou, Cristo volta para ressuscitar todos aqueles que são dele e também glorificá-los. A ressurreição é a vitória final de cada crente sobre o resultado do pecado, que é a morte. A ressurreição do crente é a vitória do crente sobre o pecado, de forma definitiva e clara, suprema, absoluta, por causa daquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, nesse sentido, a ressurreição é necessária. Tá. Outra pergunta, aproveitando isso seja. Assim como Cristo, que ressuscitou, foi para o céu, né? Ok? Para a glória. Isso. Nós seremos assim ou nós vamos viver aqui na Terra, só que um novo mundo praticamente reformado, assim? Então, alguns teólogos Uma acham nova que é criação. isso. Alguns teólogos acham que vai ser aqui. Outros teólogos acham que vai ser lá. E aí, assim, quando você vai ali na Bíblia, parece que tem texto que aponta que vai ser aqui, parece que tem texto que aponta que vai ser lá. Aí, isso aí é um pouco meio... A questão, a preocupação parece que muito forte é do lugar, se vai ser aqui ou lá. Pedro diz que isso aqui vai ser destruído em fogo, mas em Apocalipse a igreja desce do céu para a terra. Então, é um pouco difícil de afirmar categoricamente. Isso faz parte desse aspecto que é futuro, é escatologia, e para a gente é meio difícil, né? Eu acho assim, como Deus é perfeito e tudo que ele criou é perfeito, é só um achismo, que eu acho que a Terra não será destruída, eu acho que isso será reformado, porque foi ele que criou, então Sim, eu acho que pode ser. jamais ele irá destruir, até porque ele fez para nós, né? Aham. Então eu acho que não tem porquê,
é isso? Pode ser. Só que aí tem um texto que Jesus diz que vai nos levar e vai nos receber nos ares, para sempre estaremos com Ele. Então aí fica meio assim, e aí, vai ser aqui mesmo? Não vai? Vai ser em outro lugar? Né? Então, assim, é um pouco... Há uma discussão teológica, né? E você vai dividir teólogos aí que vão achar que é de um jeito, teólogos vão achar que é outro, né? Então, essa discussão é uma discussão difícil. Né? E você vê, assim, em teólogos, bons argumentos de um lado, bons argumentos do outro, né? Aí você tem que montar eu respeito o seu achismo, eu também tenho os meus, né? E acho que nessa matéria, acho que todo mundo pode ter, cada um, o seu, né? E aí o dia que Jesus voltar, a gente fala um para o outro, eu não falei que ia ser assim? Eu não falei que ia ser assim? E aí o outro fala para mim, eu falei que ia ser assim. E aí, né? Tá ok? Vamos adiante? Pois não. Você vai falar sobre corpo ali na frente, né? Sobre esse corpo ressuscitado. Sim, a gente vai mexer um pouquinho. Então vou com guardar isso. minha pergunta ali para Tá frente. bom, ok. Tá. Muito bem, então depois do estado intermediário, a glorificação e a segunda vinda de Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo trará a glorificação final. E aí o que acontecerá na segunda vinda, tá? E aí os textos bíblicos são esses, ó. Vamos lá, Mateus 25, 31, 32. São palavras do Senhor Jesus, então são textos inspirados, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ok? Pastor, Pois não. nessa parte, o pastor fala da parte intermediária, nós não estamos totalmente glorificados, nós já estamos na presença de Deus Pai? Sim. Com certeza. Jesus Porque disse, quando fala seio de Abraão, né? Como? Quando o Lázaro, tá Lázaro e o rico, né? Aí no seio de Abraão ou paraíso, né? Sempre tem essas duas bases aí. seio Então de pode ser também seio de Abraão ou paraíso, né? A expressão seio de Abraão ali é uma expressão sinonímica. Jesus diz ao malfeitor: hoje você vai estar comigo no paraíso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão diz a Jesus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É partir desse mundo e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. Não, eu sim, entendi com Cristo. Eu digo assim, nós estamos na presença de Deus Pai também. Sim. É isso que eu falo, porque não estamos totalmente glorificados. Você fala depois ou agora? Não, nós não fomos ainda glorificados. Falei, morremos, eu fui cremado lá, entendeu? Sim. O Espírito foi, Sim. volta para Deus, Sim. correto? Então, mas Jorge, hoje nós já estamos na presença de Deus junto com Sim, o Pai. sim, Hoje. sim. Enquanto nós estamos vivos aqui, o caminho que Cristo fez é o caminho que nós vamos fazer. Cristo nos comunicou vida, fomos ressuscitados com Ele, Ele assentou-se à direita do Pai, e nós espiritualmente ocupamos exatamente esse lugar. Quando nós morrermos, nosso corpo fica, a nossa alma experimenta essa comunhão mais próxima, digamos assim, com Deus por meio de Cristo, sem nenhuma sombra de dúvidas. Mas não é a glorificação final. Sim, porque é que nem acabou de ler ali em Apocalipse, né? Que os santos reclamam, né? Sim. Até quando, né? Até quando vamos esperar? Sim. Então, por isso que eu te falo, ele está ali já na presença de Deus, Pai? Sim, está na presença de Deus, sim. Sem nenhuma sombra de dúvida. O crente passa desse mundo para a presença de Deus, sem nenhuma sombra de dúvidas. Não tem mais barreira de separação entre crente e Deus. Nós já estamos lá, mas nós ainda estamos, ainda pecamos contra o Senhor, ainda estamos aqui.
A partir do momento da separação da alma do corpo, nós somos recebidos pelo Pai, na presença do Pai. Espiritualmente, hoje nós já estamos lá, e quando o nosso corpo ficar aqui, a nossa alma for, nós estaremos, digamos assim, num grau maior ainda na presença de Deus. E quando Jesus nos glorificar, nós seremos glorificados e seremos a imagem perfeita da glória de Cristo. E aí vai ser, digamos, o aspecto final, né, do que Deus de fato teve como intenção, de ter o seu povo glorificado à imagem perfeita de Cristo. Tá ok? Tá. Então vejam, irmãos, o texto de Mateus 25, Jesus afirma, né, que ele volta em majestade e todos os anjos com ele, ele se assentará no trono da glória e as nações serão reunidas em sua presença e ele vai separar uns aos outros e aqueles que são salvos vão ser recebidos por Jesus, dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. O versículo mais adiante, versículo 41, ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Então aí você vai ter a separação. Aquela separação que os discípulos um dia disseram a Jesus: vamos fazer a separação, Senhor, porque tem trigo no meio do joio. E Jesus fala para eles assim: deixa que na consumação dos séculos a gente faz isso. Vocês não sabem fazer a separação, deixa que a gente faz. Lembra desse texto? Então, é isso aqui. Separação de uns dos outros. Tá bom? Ok. João 5, 28 e 29. Vamos lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, esse texto aqui aponta que a ressurreição vai ser de justos e injustos, de salvos e de condenados. Ok? Tá? Atos 17, 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então isso aqui tem a ver com o dia do grande juízo, em que Jesus vai fazer o julgamento final, tá? Cristo é quem vai fazer esse juízo, esse julgamento. 2 Tessalonicenses 1, 8 a 10. (1, 8 a 10). Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Tá? Então aqui a distinção entre aqueles que serão salvos, daqueles que serão condenados, tá? Sofrerão penalidade de eterna destruição, né? E os outros serão glorificados, os santos serão glorificados e admirarão aquele que está retornando. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Então esse é um texto sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Fala, Arnaldo. Pastor, será que não tem algo nesse corpo que não seja esse corpo, até para os que forem arrebatados? Será que não vai receber um novo corpo? Sim, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Não é possível esse corpo nosso aqui entrar
num mundo eterno. Então esse corpo precisa sofrer adaptações. Mas esses mortos aqui que vão ressuscitar nesse corpo mesmo? Sim, nesse corpo mesmo, a semelhança do corpo de Jesus. Jesus Esse ressuscitou. corpo que eles morreram. É. Então se eu... Não sei. Não, tô pensando, tem que cuidar do corpo então, para não ir barrigudo, digamos assim. Um corpo o quê? O cara morreu barrigudo, morreu fora de Ah. forma. Ele vai voltar. Vai ter que Entendi começar a ir sua para academia preocupação. para poder... Não, eu penso no pó, por exemplo, das pessoas que foram cremadas e jogadas no mar. Sim. Vai retornar. Vai. O fogo vai devolver o corpo, tudo. São perguntas importantes e a gente não tem resposta, né? Sim, não tem nenhum texto bíblico que diz, por exemplo, que um aleijado não vai ser mais aleijado. Não há isso. A gente imagina que pela restauração em todos os aspectos, sim, há esse tipo de restauração, né? É tudo perfeito, né? Mas assim, não tem um texto bíblico que diz isso, né? Tá? Só uma colocação também, pastor. Até porque Jesus Cristo ele ressuscitou com um corpo glorificado, Isso. mas ele ainda mostrou para Tomé as Sim. marcas dele, né? Então não é uma garantia necessariamente que a gente vai voltar bonito, jovem, forte, porém vai ser com um corpo glorificado. É, Né? um Esse é um corpo certo glorificado. mistério, né? Certo mistério. E pior que Jesus até comeu, né? Os anjos, quando vieram aqui, eles comeram, né? Então, há quem diga que lá no céu vai ter churrasco, né? Mas para ter um churrasco lá, vai ter que matar um animal, né? Então, ou talvez a gente vive todo vegetariano. Tem uma árvore lá que dá fruto o ano inteiro, né? Não é isso? Então vejam que esses elementos são difíceis da gente pegar, né? São difíceis da gente entender assim nas minúcias, nos detalhes absolutos, né? Tá? Mas vamos lá. Ok. Tem mais coisa aqui. Sobre esse aspecto da ressurreição. Todos os que morreram enquanto nesta vida, salvos e não salvos, ressuscitarão. Isso aqui é ponto indiscutível, tá? A gente já leu aqui João 5, 28 e 29, todos vão ouvir a voz de Jesus. Assim como Lázaro ressuscitou dentre os mortos, digamos assim, o texto de 1 Tessalonicenses 4, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, isso é interessante, dada a sua palavra de ordem. Então, qual que é a ideia que vem na minha mente, essa expressão, dada a sua palavra de ordem? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, para ressuscitar Lázaro, o que é que Jesus fala? Quais são as palavras de Jesus? Quais são as palavras de Jesus para Jesus ressuscitar Lázaro? Lázaro, vem para fora. Tá? Agora observem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Então, por uma ordem de Jesus, todos os mortos de todos os tempos vão ressuscitar. Ok? Pastor, isso é impossível. Sim, para nós. Para ele não. Para ele, palavra funciona. Palavra traduz naquilo que ele quer. A declaração de Jesus, a ordem de Jesus, tudo obedece. Os discípulos estavam apavorados em alto mar com medo da tempestade. Jesus diz: acalma-te, emudece. Aí os discípulos ficaram apavorados diante de Jesus, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Num instante eles estavam com medo e apavorados da tempestade. Depois eles ficam apavorados com Jesus, que com uma palavra acalma uma tempestade em alto mar. Então assim, uma palavra de ordem de Jesus, todos ressuscitam. Tá? Atos 24, 14 e 15. Atos 24, 14 e 15. Porém confesso-te que segundo o caminho,
a que chamam seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes atendem, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. De novo, irmãos, entendam isso, tá? Essa declaração de Paulo não é o que ele pensava. Isso aqui é inspirado. Se é inspirado, é o que vai acontecer. Não é uma coisa que Paulo achava, é o que Paulo está dizendo que vai acontecer. Ressurreição, tanto de justos como de injustos. Provavelmente não deve ser nessa perspectiva, né? Porque num piscar de olhos, eles ressuscitam e os outros são transformados, mas se a gente estiver passando perto de um cemitério e fosse possível a gente ficar olhando, a gente ia ver os mortos ressuscitando igual pipoca pula dentro de uma panela. Tá, ok? Pela palavra de ordem do Senhor Jesus Cristo. É assim que vai ser. Onde tiver um morto, ele vai ressuscitar. Pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele seja salvo ou condenado, ele vai ressuscitar. Não importa onde esteja. Todos, de todos os tempos, de todas as épocas, homens e mulheres, ressuscitarão. Pela palavra de Jesus Cristo. Pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá? Aquele que por nós morreu e ressuscitou, irmãos, ele é Deus, todo-poderoso, Senhor dos céus, da terra, de todos os tempos, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Ok? Daniel 12:2 também, né? Daniel lá no Antigo Testamento faz uma afirmação semelhante. Daniel está olhando aqui para frente, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aí fala, pastor, mas o texto diz que são muitos, não todos. Então, mas a expressão aqui, muitos, não é exatamente que Daniel está dizendo que é só uma parte. A ideia é a ressurreição final, né? A ideia é a ressurreição final, tá? Caminhando aqui, a glorificação propriamente dita. Então, aí a gente começa a responder essa questão que o Arnaldo colocou, tá? Trata-se de uma obra plena de transformação dos vivos e ressurreição dos mortos, que remove do crente em Jesus todo o pecado e o coloca num estado de perfeita e eterna comunhão com Deus. Tanto vivos, transformados, quanto mortos, ressuscitados, serão igualmente glorificados. Então vejam só, vamos imaginar que Jesus está voltando e esse lado todinho aqui já tinha morrido, tá bom? Então vocês estão tudo mortos. Tá bom? Foram sepultados, o corpo está embaixo da terra, já os vermezinhos já comeu tudo, e está só a alma lá na presença de Deus. E esses aqui não, esses aqui estão vivos, né? Estão andando, vão trabalhar e tal, essas coisas todas. Vocês já morreram. Aí Jesus volta. Tá? O que é a glorificação? Esses que já morreram, eles vão ressuscitar, ok? E eles vão ser glorificados. O estado final deles aqui, de vocês, glorificados. Esses aqui estão vivos, eles vão ressuscitar? Não, eles não morreram, eles não vão ressuscitar. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser transformados. E, sendo transformados, eles vão ser o quê? Glorificados. Então, os que já morreram vão ressuscitar e vão ser glorificados, e os que estão vivos vão ser transformados e vão ser glorificados. O estado final dos ressuscitados e dos transformados é o mesmo. Qual é o estado final? Glorificados. É assim que vai acontecer. Tá certo? Isso aí nós não temos nenhuma sombra de dúvida. Então, tanto faz alguém já ter morrido ou alguém ainda está vivo, o estado final na glorificação é idêntico, é igual, não tem diferença. Tanto um quanto o outro. E a glorificação final é colocar tanto um quanto o outro a imagem perfeita em glória do próprio Cristo. Nós seremos a imagem perfeita de Cristo. Tudo certo? Beleza? Aí a gente tem alguns textos para a gente ler e para a gente refletir, tá? Os mortos ressuscitarão em corpo espiritual, adaptado para a eternidade com Deus, e é essa questão aí que o Arnaldo tinha levantado. Pega lá 1 Coríntios capítulo 15, já tem que ler o texto, né? E vejam que interessante, irmãos, assim é a palavra de Deus, ó. Nós temos pouca informação de Jesus acerca da ressurreição.
O que nós temos de Jesus, de informações acerca da ressurreição dele? O que nós temos? O que Jesus ensinou sobre a sua própria ressurreição? Ele disse assim, ó, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, registra 3 vezes Jesus dizendo essas mesmas palavras. Depois Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos, ele comissiona os discípulos, tá, e Jesus sobe e os discípulos ficam aqui. De onde a gente tira as implicações da ressurreição de Jesus Cristo? De onde a gente tira? A gente tira dos apóstolos. Por exemplo, do apóstolo Paulo. Tá? Ele foi inspirado por Deus para escrever o que escreveu. Por isso que a gente crê que a Escritura é a palavra de Deus. Tá? Não é invenção de alguém, é o que Deus queria que Paulo registrasse acerca dessa verdade. Então, o que Paulo registra acerca dessa verdade sobre esses que serão ressuscitados? Olha só, 1 Coríntios 15, 35 até o 49. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então aqui, irmãos, nós temos a explicação de que aqueles que ressuscitarem, que são do Senhor, eles terão a imagem daquele que é o celestial. Quem que é o celestial aqui? É Cristo. Ele é o celestial. Nós teremos a imagem do celestial. Então, assim como Cristo ressuscitou em glória, nós ressuscitaremos em glória, se já estivermos mortos. Tá ok? Olha a sequência. Os vivos serão transformados, corpo espiritual, adaptados para a eternidade com Deus, tá? Então, por que a gente usa a palavra aqui adaptado? Porque assim, não tem como esse corpo aqui humano limitado herdar a eternidade. Ele precisa passar por um processo de transformação, de glória, para poder adentrar a eternidade, para estar eternamente com o Senhor. É aí que entra o aspecto da glorificação. Olha 1 Coríntios 15, 50 a 58. Os vivos então serão transformados. Vejam que interessante a maneira como o apóstolo Paulo faz esse registro. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Ele está falando de morte, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Atenção para a expressão nós seremos transformados, tá? Atenção para a expressão no versículo 51.
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dá a impressão nessas palavras que o apóstolo Paulo acreditava que Jesus ia voltar nos dias dele. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Ele acreditava que Jesus estava prestes a retornar. Tá? Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí que entra essa questão, ô Fran, né? Porque a nossa morte é uma consequência do pecado, mas a nossa ressurreição é a vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Tá? 56. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado e a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tá? Então, os que morrem ressuscitarão, serão glorificados e receberão esse corpo espiritual adaptado para a eternidade, que é o corpo glorificado. Os que estão vivos serão transformados e os seus corpos serão adaptados, serão glorificados também para serem recebidos na eternidade. E aí a gente diz que se cumpre Mateus 25, 31 a 34, né? Quando Jesus disser: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aí as portas da eternidade com o Senhor são abertas e a igreja do Senhor adentra, né? E tem outras figuras da igreja descendo da parte de Deus, como noiva ataviada, pronta e preparada para ser entregue para o noivo Jesus Cristo e a ceia do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, e aí estarão felizes eternamente, né? O melhor ainda está por vir. Pois não, Fran? Microfone aqui. Reverendo, eu perguntei aqui para o Wilson, ele não soube explicar. Tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. Sobre aquelas crianças que a mãe não... que as mães perderam, tipo, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, aqueles bebês. O que irá acontecer? Eles vão ressuscitar? Até aqueles que foram abortados? Sim, provavelmente, né? Porque todos serão ressuscitados, né? A vida existe desde o momento em que há a concepção, né? É assim que nós cremos, né? Então vão ressuscitar, sim. Todos vão ressuscitar, né? E precisam de Jesus para ser salvo, né? Precisam de Jesus para ser salvo. Sem nenhuma sombra, não vai ter ninguém no céu à parte da graça e da bondade de Cristo. A obra de Cristo precisa ser aplicada sobre eles. A gente tem uma indicação legal nesse sentido, que o texto bíblico diz que João Batista era cheio do Espírito no ventre materno. Então você tem um exemplo de um bebê, né, que nasceu cheio do Espírito de Deus, convertido, já regenerado desde o ventre materno, né? Então isso não é problema para Deus, né, aplicar a obra de Cristo sobre um bebê, uma criança. Ok? Certo? Tudo bem, irmãos? Isso pode levantar também uma outra questão prática, né? Com relação a como que a gente ressuscitaria, como seria esse corpo, né, que a gente havia falado. Porque, em tese, é um bebê que nem está totalmente formado. Como que ele vai ressuscitar? Como que seria esse processo de ressurreição dele? Não sei. Ele seria... Então... Eu disse, pode perguntar o que quiser, eu respondo se souber. Não, mas é uma boa pergunta, né? A gente não tem essa resposta assim. Qual é o texto bíblico que a gente usaria para dar uma resposta para essa pergunta? A gente não tem. Agora, o que a gente pode afirmar é que, do ponto de vista de glorificação, tudo vai ser absolutamente perfeito. Não vai ter falha, não vai ter erro, não vai ter absolutamente nada em que vai estar fora do lugar. Inclusive essas questões. Sem nenhuma sombra de dúvidas, né?
Ok? Tudo bem, irmãos? Põe para mim de novo aí, por favor. Tem alguém lá em cima? Quero voltar naquele quadro anterior. Não, aí, o outro. Aí, pode deixar aí. Obrigado. Nesse aí. Vou montar esse quadro aqui de novo com os irmãos. Não. Não. Uai. Deixa aí. Tá. Então eu quero retomar nesse quadro aqui, irmãos. Ok? Tá. Então vamos lá. Acompanhe aqui então minha linha de raciocínio. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nascemos nessa condição. Em determinado momento na nossa história, Deus nos chama para a salvação. Esse chamado inicia em Deus, é desenvolvido por Deus e é completado por Deus. Começa com a regeneração, desemboca no novo nascimento, gera conversão. Deus nos justifica, nos adota, implanta a santidade em nós e nós entendemos isso e nós passamos a amar a Deus e queremos viver em santidade para o Senhor. Deus nos faz perseverar, tá? Então, para nós aqui, que estamos hoje aqui, na face da terra e aqui dentro desse templo, né? Nós estamos dentro desse aspecto aqui, ó, em santificação progressiva, é aqui que nós estamos. E nessa santificação progressiva nós estamos perseverando, tá? Como regenerados, nascidos de novo, convertidos, justificados, adotados e já santos. Mas nós não iniciamos ainda esse aspecto da glorificação. A partir do momento em que alguém que é crente no Senhor Jesus parte dessa vida, ele inicia, digamos assim, parcialmente esse aspecto da glorificação, porque ele não vai pecar mais contra Deus, mas ele aguarda o dia da segunda vinda de Jesus para poder ressuscitar, tá? Então, quando Jesus volta, os mortos em Cristo voltam com ele, vão ressuscitar e vão ser glorificados, e os que estão aqui e que forem testemunhas oculares da segunda vinda de Jesus sem passar pela experiência da morte, serão transformados e também serão glorificados. E aí estaremos para sempre com o Senhor. E esse estado de glorificação é a imagem perfeita de Cristo. Seremos a imagem perfeita de Cristo na glória. Ok? Esses são os aspectos. Ah, pastor, mas e aí? E a questão do milênio? Né? Não vou entrar nesse detalhe, porque a glorificação não trata exatamente disso, e sim como é que nós estaremos lá, tá? Como é que vai ser? A gente tem uma posição, né? Os reformados têm uma posição, os neopentecostais, os pentecostais têm outra, né? Enfim, isso aí é um outro departamento, tá? Mas qual é o ponto aqui? Aquele que começou a boa obra em nós,
vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, estamos seguros nas mãos do Senhor. Tá ok? Tá claro isso? Certo? Deixa eu mostrar para vocês a distinção aqui entre os arminianos e os calvinistas. Todos já ouviram essa expressão? Para quem que essa expressão é nova? Arminiano. Levanta a mão aí. Ok. Então tá, deixa eu dar uma pincelada aqui, rapidão, tá? Muito bem. Armínio é um sujeito na história que escreveu, pensava, né? Alguns aspectos teológicos, e alguns discípulos dele escreveram o que ficou conhecido de 5 pontos dos arminianos. E depois os reformados responderam esses 5 pontos, dizendo que eram 5 pontos dos calvinistas. Tá? Então foi uma resposta. E o que Armínio com seus discípulos dizia? Que a depravação do homem não é total, ela é parcial. Então, nesse caso, se a depravação é parcial, o pecador está ferido. Tá? Se o pecador está ferido, ele pode fazer alguma coisa, e ele deve fazer alguma coisa. Então, ele pode ter arrependimento e fé. Então, a eleição, nesse caso, é com base no arrependimento e fé. Então, como Deus sabe quem vai se arrepender e quem vai ter fé, o que é que Deus fez? Ele elege exatamente aqueles que Deus sabe que vai se arrepender e vai ter fé. É tipo assim, Deus levanta os olhos lá na frente e ele diz assim, bom, fulano, beltrano, ciclano, eles vão ter fé e vão se arrepender. Então eu vou eleger esses aqui para serem salvos. É assim que o arminiano pensa, tá? Se a condição para alguém ser salvo é o arrependimento e a fé, então a expiação ela é geral. Jesus morreu potencialmente por todos. Então assim, todos podem ser salvos. Pela obra de Cristo, todos podem ser salvos. Né? Bom, se não for salvo é porque o sujeito não quer. Ele preferiu não querer. Ele rejeitou a salvação, ele não quer. Nesse caso, a graça é o quê? É resistível, porque depende do pecador permitir que a graça de Deus o alcance. Então o pecador pode olhar para a graça de Deus e dizer assim, eu não quero, eu não estou nem aí. E obviamente, se a graça é resistível e depende do pecador que a graça o alcance, a segurança de salvação depende também de quem? Do pecador. O salvo, nesse caso, pode perder a salvação. Tá? Então esses são os 5 pontos dos arminianos. É assim que eles creem. Então quem vive debaixo desse sistema, vive debaixo de um sistema de medo, de pavor, de apavoramento, sem segurança de salvação, porque hoje ele está salvo, amanhã ele perde a salvação, no outro dia ele precisa estar salvo de novo, e depois ele pode perder de novo. E assim vive um dilema, né? Porque ele vive um tormento, porque ele nunca sabe se ele está salvo, ele não tem segurança de salvação. Hoje ele está, amanhã ele não está, ele precisa ter de novo, e assim sucessivamente. E aí os reformados respondem isso da seguinte forma, olha, a depravação, ela não é parcial, ela é total. E aqui está o grande ponto de divergência entre ambos, irmãos. Aqui é que nascem as questões. Então, você que fez lógica, você sabe que a premissa principal de um sisteminha de lógica, se a premissa principal for falsa, o resultado vai ser o quê? Falso. O resultado é falso. O que a Bíblia fala acerca do estado espiritual do pecador? Ele está ferido ou ele está morto? Ele está morto. Não tem nenhum lugar na Bíblia que o pecador está ferido espiritualmente. O pecador está morto. Antigo Testamento está morto. Novo Testamento está morto. Morto pode fazer alguma coisa sozinho? Não pode. Então daí é que vem os aspectos na sequência. E são contrapontos totalmente contrários dos arminianos. Então se a depravação é total, a eleição é incondicional. A eleição não depende do arrependimento e fé. A condição para Deus eleger não é arrependimento e fé. Na verdade, a eleição é incondicional. O arrependimento e fé funcionam como
resultado. O arrependimento e fé funcionam como resultado e não condição. Não é causa, é resultado. E isso é totalmente diferente uma coisa da outra. Se a eleição é incondicional, a expiação, né, a obra de Cristo, não pode ser potencialmente por todos. Precisa ser eficaz. E nesse caso é eficaz para quem? Para os eleitos. Então vejam, imagina, Jesus morreu potencialmente por todos, e aí Jesus chega diante de Deus e diz assim: eu morri por todos, mas eu não consegui salvar todos. Tá? Então assim, ele faz um esforço de morrer, mas ele não consegue salvar todos. Esse é um problema. Eu tenho que admitir que a obra de Cristo foi ineficaz. A obra de Cristo foi, ele pagou, mas não levou. Dá para entender um negócio desse? A divindade faz uma obra e depois põe a mão na cabeça, na consciência e fala: não foi suficiente. Não tem lógica isso. Se a depravação é total, se a eleição é condicional, aqueles por quem Cristo de fato morreu vão ser salvos. Nesse caso, a graça não pode ser resistível. Aqui o pecador resiste, aqui ele não resiste. A semelhança de Lázaro, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Imagina a cena, Lázaro está morto. Jesus olha para dentro do túmulo e fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro está morto. Aí Lázaro responde para Jesus: eu resolvi que eu vou permanecer morto. Tem sentido? Não tem sentido. Como é que alguém vai desobedecer uma ordem? Como é que alguém vai... Não, eu resolvi que eu vou permanecer morto. Impossível. Do mesmo jeito, quando a última palavra de Cristo, que ordenar a ressurreição de todos os mortos, algum morto vai permanecer morto e vai dizer para Jesus: eu resolvi que eu vou permanecer morto. Impossível. Não é assim que funciona. É irresistível. E é irresistível no sentido pleno. Aí alguém fala assim: pastor, então Deus vai forçar os pecadores a ir para o céu. Eu fico imaginando algum pecador lá no céu emburrado num canto dizendo: eu queria estar no inferno. Não tem cabimento um negócio desse. Uns argumentos assim sem fundamento. Você já imaginou um crente lá no canto, emburrado, hein, Kraus? Emburrado, com um bico desse tamanho, chorumingando, dizendo: eu queria estar lá no inferno. Você chega para o sujeito: cara, que você está triste, eu queria estar no inferno, eu não queria estar aqui. Você já imaginou um negócio desse? Entendeu? Não tem cabimento essas coisas. E por fim, se para o arminiano a segurança de salvação depende do pecador, para o calvinista, né, a perseverança dos santos é Deus que faz o pecador perseverar para sempre. É por isso que ele, uma vez salvo, ele é salvo para sempre. Tá? E aqui, meu irmão, minha irmã, não tem como você ficar andando de um lado para o outro. Aqui você tem que ser coerente, tá? Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de cá, porque assim, são opostos, ó. Aqui é parcial, aqui é total. Aqui a eleição é condicional, aqui é incondicional. Aqui a expiação é geral, aqui é limitada. Aqui a graça é resistível, aqui é irresistível. Aqui a segurança de salvação depende do pecador. Aqui a segurança da salvação depende do próprio Deus. Tá? Então não tem como você vir de um lado e vou pegar o que é bom daqui, vou pegar o que é bom. Não tem jeito. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Tá ok? Pois não, Kelly? Pergunte. As pessoas que viveram antes de Cristo, Ok? né? Eu não sei se tem na Bíblia que explica. A lei vai retroagir para essas pessoas antes de Cristo também? Assim, referente a Jesus, salvando eles também? Ou a lei era uma... Como que fica esse povo que morreu antes de Cristo, entendeu? Certo. Se a lei de Cristo vai retroagir para eles ou eles já foram... Tem alguma coisa que fala isso? Sim, mas é uma curiosidade mesmo. Não, Kelly, o Antigo Testamento, como é a promessa da vinda de Cristo, então, a salvação no Antigo Testamento, a gente costuma dizer, as pessoas falam muito isso, e alguns teólogos inclusive afirmam isso: o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Essa afirmação, ela é parcialmente verdadeira. O Antigo Testamento é lei? Sim. As leis são dadas onde? No Antigo Testamento. Mas não tem graça no Antigo Testamento?
Se não tiver graça no Antigo Testamento, quem pode ser salvo? As pessoas vão ser salvas no Antigo Testamento por causa da lei, porque elas guardam a lei? Onde tem o primeiro anúncio de graça no Antigo Testamento? Onde é o primeiro anúncio da graça no Antigo Testamento? Aonde? Que texto é esse? Pastor Mateus pregou domingo. Isso, Gênesis 3,15. Então assim, isso, é esse texto. A graça, ela entra exatamente na hora do pecado. O pecado entra e a graça entra junto, né? Então, a promessa da vinda do Salvador era para onde esse povo deveria olhar para ser salvo. Então, eles olhavam para frente, e nós olhamos para trás. Cristo é o ponto de encontro do crente do Antigo Testamento e nós. A obra de Cristo valeu para nós e valeu para eles. Só que para eles não tinham isso ainda de forma tão viva, tão clara. Para nós ficou claro, porque a gente tem o Antigo Testamento e o Novo. Mas eles acreditavam na vinda de um Messias, da promessa que Deus haveria de enviar o Salvador. O que é o Antigo Testamento, Kelly? É Deus preparando um povo para trazer quem? Cristo. O que é o Novo Testamento? Olha, o prometido chegou, é Ele que é o Salvador, né? Então, o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas olhando através de todas aquelas figuras do Antigo Testamento, religiosas, sacerdote, profeta, o rei, tudo apontava para Cristo. Então, eles esperavam em Cristo a redenção, o Messias, o prometido. Então, a salvação no Antigo Testamento era pela fé na pessoa de Cristo que viria, tá? A nossa salvação hoje é fundamentada em Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, que já é, em relação a nós, está antes, né? Eles olhavam para frente, a gente olha para trás. Tá claro? Ok? Oi? Sim, a obediência era uma forma de mostrar a fé. Não, também. Pela obediência a gente mostra a fé. Isso, mas crendo no que já aconteceu, né? Deus fala com Abraão, né? Eu vou trazer de você uma multidão inumerável. E aí Abraão fala, mas como que isso é possível, Senhor? Aí Deus pede para Abraão sair para fora e olhar para o céu, contar as estrelas. Aí o texto diz que Abraão creu em Deus. Esse creu em Deus é o momento em que Abraão toma como, digamos assim, algo palpável a promessa de Deus. Esse ato aí é um ato que Deus atribui à justiça para Abraão. Pela fé, ele crê. E ele crê tanto em Deus, que quando Deus pede para ele sacrificar o próprio filho, sobre quem repousava a promessa de ser o herdeiro, ele sacrifica. Entre aspas, né? Não precisou sacrificar, né? Aí o autor de Hebreus afirma que Abraão considerou que Deus iria ressuscitar Isaque. Porque se Isaque morre, Deus não podia cumprir sua promessa de em Isaque ser chamada a descendência de Abraão. Então Isaque não podia morrer. Isaque tinha que ter vida, ele tinha que ter descendente para continuar. Então, se Deus pediu para Isaque ser morto como sacrifício para ele, Abraão disse, sim, eu vou sacrificar o meu filho por ti. E assim, Abraão provavelmente não entendeu isso, mas quando a gente lê o Antigo Testamento, Abraão fazendo isso, o Novo Testamento, quando Deus pede para Abraão, sacrifica o teu filho por mim, na verdade, o que Deus estava dizendo para Abraão era nada mais, nada menos o seguinte, Abraão, eu vou sacrificar o meu filho por você, você pode sacrificar o seu por mim? E aí ele diz, sim, Senhor, e ele vai sacrificar o menino. E na hora H, ele tira o menino, põe uma ovelha, um cordeiro, e sacrifica o cordeiro em lugar de Isaque. E no Novo Testamento, Deus não substitui o filho dele por um cordeiro, porque o filho dele é o próprio cordeiro. E em Cristo, no seu sacrifício, é que todas essas coisas acontecem. Nós somos regenerados, nós somos nascidos de novo, nós somos convertidos, nós somos justificados, adotados, santificados, tudo por causa de Cristo. Então o Antigo Testamento é a promessa da vinda de Jesus, e o Novo Testamento é o cumprimento. Ele veio, é Ele.
né? E aí os autores do Novo Testamento, os apóstolos, registram todo o ministério, tudo que Jesus Cristo fez, né? Ok? Certo, gente? Pois não, André? Pastor, eu sempre tive uma dúvida do seguinte: quem dá o entendimento para a gente é o Espírito Santo, né? Isso, O crente consegue ler a Bíblia, discernir as coisas de Deus, porque tem o Espírito. isso. Os arminianos pensam de um jeito, os calvinistas pensam de outro. Somos irmãos em Cristo, temos o mesmo Espírito. Por que quando lemos, cada um tem uma interpretação diferente, entende diferente a mesma coisa? Porque quando eu leio, eu entendo isso. Eu tenho um irmão pastor, batista, quando ele lê e ele me explica, me parece que, não que eu acredite, mas assim, nossa, parece que faz sentido. Por que tem essa divisão, se o Espírito é o mesmo? É por causa da metodologia que se lê a Bíblia. É a metodologia que se usa para estudar a Bíblia. Então, o que o arminiano normalmente faz? Ele recorta os textos bíblicos e ele ignora os outros. Os calvinistas não. Os calvinistas são pregadores expositivos. A história dos calvinistas é assim. Eles pregam a Bíblia e ensinam a Bíblia de forma expositiva. Eles não pegam textos isolados para ensinar. Não, eles pegam tudo. Eles estudam tudo. Então, mas é uma metodologia, né? Então, assim, normalmente o arminiano, ele não prega de forma expositiva, ele não ensina de forma expositiva, porque a prática de leitura das Escrituras é uma prática selecionada. Difícil, por exemplo, um arminiano pregar um texto de Atos 12:48. Creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Tá? Os arminianos são capazes de colocar, dependendo do texto, textos que são contraditórios uns com os outros. Os calvinistas não. Os calvinistas, quando estudam os textos, e aparentemente eles são contraditórios, eles harmonizam o texto. Então eles interpretam a Escritura à luz da Escritura. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, né? Então, por exemplo, o pecador está morto ou está ferido? Ele está morto. De onde que o arminiano tira que o pecador, a partir de si mesmo, pode se arrepender sozinho? Ele tira isso de textos isolados. Ele não tira isso do conjunto todo da Escritura. A Escritura não é um livro que eu posso interpretar a meu bel prazer. A Escritura é a palavra de Deus e a regra principal de interpretação é: a Escritura interpreta a própria Escritura, né? Então, um texto clássico, por exemplo, da Igreja Católica, né? Eles dizem que Jesus disse para Pedro sobre: tu, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Jesus não diz sobre: tu, Pedro, vou edificar a minha igreja. Jesus diz: sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. O que é pedra naquele texto? Pedra naquele texto é Pedro? Ou pedra naquele texto é a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas se Jesus diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e pode dar a impressão que Jesus está se referindo a Pedro, como é que eu interpreto isso? Bom, eu preciso buscar textos da Escritura que vão lançar um pouco mais de luz sobre aquele texto. E aí eu encontro o próprio Pedro, de quem Jesus disse: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e o próprio Pedro diz que a pedra é Cristo. Pedro sai fora, ele diz assim: eu não sou a pedra, pedra é Cristo. Então, como é que eu faço quando eu tenho dois textos que dizem, entre aspas, coisas contraditórias? Eu tenho que harmonizar. Os calvinistas fazem isso numa boa, os arminianos não. Os arminianos ignoram os textos que supostamente são contrários. Os arminianos não, eles harmonizam. Por quê? Porque a Bíblia é inerrante, ela não contém erro. Então, elas precisam ser harmonizadas. E nessa perspectiva fica fácil de harmonizar. Por quê? Porque eu tenho textos que lançam luz. Então, um texto mais difícil, eu estudo à luz dos outros textos que tratam do mesmo assunto. E assim os calvinistas fazem, os arminianos não.
Não, então, mas não é uma questão do Espírito permitir, é uma questão de ler texto. Não, mas é uma questão de ler o texto. O Espírito não vai fazer um trabalho de me dar, por exemplo, o sentido de uma palavra que eu não sei o que significa. Um pregador uma vez disse que Adão e Eva cozinharam folhas de figueira para si, para fazer vestimentas. Cozinharam. Eles cozinharam folhas de figueira. Eles cozeram. O verbo ali não é de cozinhar, pôr dentro de uma panela de pressão. É o verbo cozer, de fabricar. Isso não é obra do Espírito Santo para ensinar o sentido de uma palavra. Isso é uma tarefa do indivíduo que está lendo para entender o texto. Então isso não tem nada a ver com uma tarefa assim do Espírito. Quando Lucas escreve o seu Evangelho e o livro de Atos, ele diz: eu fiz uma acurada investigação de tudo que foi falado e de todos os detalhes para colocar em ordem. Tá? Então assim, há uma tarefa. O fato de sermos iluminados pelo Espírito não tira a nossa responsabilidade de estudar a cultura, o tempo, o significado, comparar textos com textos. É a metodologia. O aspecto é a metodologia do estudo. Tá? É a metodologia. Se você pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, como é que você vai encontrar em Efésios algum ensino desses pontos dos arminianos? Eleição condicional? Onde é que está em Efésios isso? Se você isolar textos, você encontra, mas se você for honesto com a Escritura como um todo, não tem jeito. Os reformados, normalmente, eles fazem isso. Eles caminham pela Escritura toda. É expositivo. Tá? É a metodologia. Pastor, me permite uma parte aqui? Fala. Em relação aí ao que ela diz. Existe o princípio de sola escritura, e esse princípio é para a igreja. Sim. E existe também o princípio de livre exame. Cada indivíduo vai lá olhar e ele vai fazer isso segundo a própria consciência, livre consciência, então ele vai fazer a sua interpretação. Né? E aí eu acho que o ponto sensível aí diz respeito à hermenêutica que é feita. Porque existem dois tipos de hermenêutica. Aquela que é circular, que você pega um versículo e fica rodando dentro daquele versículo e dali forma um conceito. Ou você pode fazer hermenêutica espiral. Você pega dali e vai encontrando na Bíblia tudo que fala sobre aquele assunto. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele, ele comigo. Realmente, a condicionante cita ali, alguém vai ter que abrir a porta. Agora, quem vai abrir e por que vai abrir? O próprio João, que é autor de Apocalipse, vai responder lá na carta dele, né? Que ele começa, acho que é João 10, a partir do 27. Que Jesus fala: eu sou bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quem é que vai abrir a porta? Aquele que é ovelha, da eleição que Deus fez. Então acho que é a metodologia mesmo no que tange ao tipo de hermenêutica que é feita. É a leitura que é feita, né? É o tipo de leitura que é feita. Tá? É por conta disso que tem as divergências. E assim, há uma crítica, né, que é feita aos evangelhos. Pô, vocês lêem a Bíblia tudo diferente. Não é que a gente lê a Bíblia tudo diferente. Se você pegar os reformados, batistas, congregacionais, presbiterianos, metodistas, todos os reformados, eles vão ler a Bíblia nessa perspectiva. Agora, os arminianos é complicado, porque você tem arminiano aí que pensa dos jeitos mais absurdos possíveis. Tá? Ok, irmãos? Conversados? Tranquilo? Ajudou aí? Ajudou? Esclareceu? Fortaleceu aí? Tá bom? Certo, Igor? Pode fazer. Entre o arminiano e calvinista, assim, na prática, no que a gente tem que fazer, o que muda? Ou não muda nada? É uma questão do porquê das coisas. Não, assim, um arminiano que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o céu, ele vai ser salvo, ele vai ser glorificado. Né? Agora, assim, o que muda, em geral, um arminiano morre de medo de perder a salvação. Eu acho que esse é o maior temor dele, perder a salvação. Essa é a maior angústia dele.
Isso é um peso. É um peso muito grande que ele carrega, o medo de perder a salvação. Tá? Então eu acho que esse é um ponto assim, na prática, que diferencia um arminiano de um calvinista. Porque tudo depende dele, entendeu? Para o calvinista, tudo depende de Deus. Então, ele está seguro. Eu diria que a diferença entre um arminiano e um calvinista, você tem um arminiano carregando um saco de feijão pesado nas costas, pedindo carona na beira da estrada, e aí passa um rapaz lá guiando uma caminhonete, aí para, dá carona para o rapaz sobe lá na carroceria, e ele vai de carona, só que ele continua carregando o saco de feijão pesado nas costas o tempo todo. O calvinista está lá com o saco pesado, carregando, ele é salvo, pede carona, passa o cara dando carona, ele pega o saco, põe lá, o caminhão lá, o caminhonete carrega, ele senta no banco e vai numa boa, tranquilo, sem problema. Ele não tem peso, ele não carrega peso, porque o peso dele já foi carregado por Cristo na cruz do Calvário. O arminiano tem receio de que a obra de Cristo precisa de uma certa ajuda. Embora ele crê que Cristo fez por ele, ele se sente pesado, com medo, com receio. Quando ele entende que a obra da graça foi completa, plena, isso é libertador. Ele entende Jesus dizendo para ele, vem para mim, o meu fardo é suave, leve, você vai encontrar descanso para a vossa alma. O arminiano, embora até crente, ele ainda tem peso na alma, ele não conseguiu compreender ainda a plenitude do que Deus em Cristo fez por ele, porque depende mais dele, na perspectiva dele, do que propriamente de Deus em Cristo. Então, na prática, é assim que funciona. Entendeu? Ok, gente? Pois não. Traz aqui para a Dayana, por favor. É que depois da experiência que nós tivemos, então eu até concluo que seja arminiano lá, de onde a gente veio. Só que a gente tem um pessoal que saiu com a gente, que eles são arminianos, não tem jeito. Só que eu vejo que talvez tenha uma diferença. Parece que eles, em relação aos calvinistas, eles buscam mais, parece que essa perseverança dos santos, parece que eles andam um pouco mais buscando, mais assim, talvez pela insegurança mesmo, né? Pelo menos pelos nossos amigos, eles sempre estão estudando e buscando. Eu não sei se também entra na questão de obras, porque eu acho que o principal é crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Crer. Então, assim, quando a gente entra numa conversa, é crer em Jesus Cristo. Então, isso. Eles entendem que tem que ficar mais em santificação, enquanto a gente entende isso um pouco diferente, né? Sim, mas a santificação é necessária, né? Sim. Ela é importante, ela é necessária. Só que para um crente em Jesus, do ponto de vista bíblico, a santificação dele acontece na sua vida o tempo todo. Então, assim, você é uma arquiteta. A sua santificação é fazer o seu trabalho como arquiteta para agradar ao Senhor. Você é professor. Você vai dar aula para os seus alunos para agradar a Deus. O rapaz ali é militar. Militar não, da aeronáutica, né? Não é? Na aeronáutica? Mas às vezes eu falo que é militar e o cara da aeronáutica acha ruim e fala, eu não sou da militar, eu sou da aeronáutica. Não é? Enfim, então você é de lá. Ele vai servir na função dele para a glória de Deus. O crente tem que ter condições de chegar no final do dia, em casa, orar e dizer assim, Senhor, tudo que eu fiz hoje eu ofereço ao Senhor como forma de culto. É uma vida integral. Todos os aspectos. Pastor, mas e se eu ofendi a Deus e eu não posso oferecer aquilo como forma de culto? Então, é uma excelente oportunidade para você se ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa porque eu não consegui glorificar o Senhor do jeito que o Senhor merece. Amanhã eu vou me esforçar mais. Então, todos os aspectos da minha vida, eu fui salvo para glorificar o Senhor. Eu vou ser a imagem perfeita em glória de Cristo lá.
Então eu quero aqui já conseguir espelhar o que eu serei lá. Então a glorificação que eu tenho lá de forma perfeita, eu vou me esforçar o máximo possível para aqui eu viver Cristo na minha vida. É por isso que a gente encontra Paulo dizendo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a minha vida em Cristo, em todos os aspectos, dirigindo, fazendo almoço, descansando, fazendo um passeio com a família, todos os aspectos eu vou glorificar ao Senhor. Então, a minha vida é para o Senhor, eu vou dedicar minha vida para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se eu vivo é Cristo, se eu morrer é lucro. Tá? É nessa perspectiva. Agora, é evidente, tem algumas pessoas que elas gastam mais tempo lendo a Bíblia, orando. Claro, isso, se você puder fazer isso, ótimo, excelente. Quanto mais você fizer isso, melhor. Eu comecei a fazer um exercício, eu vou para a academia segunda, quarta e sexta. E aí eu comecei a fazer um exercício assim. Eu não sei se eu consigo, é muito difícil, mas eu queria decorar o capítulo 8 do livro de Romanos. Então, o período que eu passo em aquecimento de 10 minutos numa bicicleta, eu deixo o celular aberto na Bíblia e aquele período ali eu estou... Com isso, eu estou me enriquecendo espiritualmente. É um tempo que eu fico ali pedalando sem fazer nada. Falei, poxa, eu podia investir esse tempo. Se eu gastar aqui 10 minutos toda vez que eu vier aqui meditando nesse texto, eu acho que até o final do ano eu decoro o capítulo 8 inteirinho de Romanos. E eu vou me esforçar para isso. Entendeu? O que eu fico fazendo naquele tempo? Sem nada. Eu podia pegar lá e assistir alguns vídeos do YouTube, né? Mas aí vai gastar os créditos lá do celular. Né? Não, eu vou ler a Bíblia. Isso vai me trazer muito mais benefício. E me ajuda a me santificar. Né? Então, assim, se eu fizer, quanto mais buscar a Deus em oração, leitura da Bíblia, é óbvio que eu vou crescer. Né? Mas a minha vida todinha, a partir do momento em que Cristo me salvou, me regenerou, fez com que eu nascesse de novo, todos esses aspectos, é para Ele, eu vou viver para Ele. Então, é louvável o que esses amigos de vocês fazem. E é o que a gente deveria fazer. Né? Mas não com medo, não com peso, não para a gente ser mais amado por Deus, não para Deus nos dar mais bênçãos, mas porque a gente de fato já foi salvo por Ele. Tá? Podemos encerrar, irmãos? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa ou não? Quem? Fran, quer falar? Não é uma pergunta não, só aproveitando o que ela perguntou. A minha irmã, ela tá nesse caminho agora, né? Tava até comentando com o Wilson, que minha irmã ela é calvinista, porque ela acredita no que a gente acredita, que é o que a nossa igreja acredita, né? E ela tem uma amiga que elas são muito amigas mesmo, desde de infância. E elas ficam fazendo trocadilhos da Bíblia. Eu até, inclusive, dei uma Bíblia para ela de presente para minha irmã. E ela tá super se aprofundando e fazendo isso, de procurar um texto, aí vai lá no rodapé da Bíblia, ela vai lá em Gênesis, então ela tá assim, achando o máximo. E tem uma amiga dela que ela é da congregação. E a amiga dela esse dia perguntou para ela, até perguntou para nós, que a questão do véu, que parece que se ela não for, e ela se sente, ela não consegue entrar na cabeça dela. Nossa, porque se eu não usar véu na igreja, então eu não vou ser salva? A amiga dela perguntou para ela, daí a gente explicou para ela, minha irmã acabou explicando para ela. E então, quando a minha irmã falou isso para ela foi um alívio, sabe? Que não é por causa disso que você vai ser salva, tal. Então, aproveitando isso, é legal, né, se aprofundar e saber. Sim, sim. Sobre. Tem alguns aspectos assim que são extremamente libertadores, né? Libertadores mesmo. Gente, que Deus abençoe e guarde, tá bom? Nós ficamos aí, se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato, tá? A gente responde aí, tá bom? Vamos orar? Bom, Pai, obrigado por esse tempo, por esses dias todos que nós conversamos, tratamos desses assuntos. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos aqui, das irmãs que pacientemente vieram, participaram desse tempo. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a nossa convicção cristã no Senhor, de busca do Senhor, de aprendizado no Senhor, de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então, que o Senhor nos faça ver e nos ajude, ó Deus, a viver para o Senhor. O quanto que é importante essa questão de andarmos em santidade, perseverando, porque o Senhor nos faz perseverar, enquanto nós aguardamos o dia da nossa glorificação. Tudo o Senhor fez por nós, e agora o Senhor nos
nos conduz para o dia da glorificação final. E ansiamos por isso. O dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar, e seremos a imagem perfeita em glória dele, e estaremos com o Senhor eternamente juntos. Ó Deus, que dia glorioso haverá de ser aquele. Enquanto esse dia não chega, acompanha-nos, guarda-nos, livra-nos do mal, dos perigos, dos acidentes, das tentações, e ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida santa no Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Que Deus abençoe e guarde, irmãos. Vão em paz. Até outro dia, se Deus quiser. E se Jesus não voltar antes, né? Porque se Jesus voltar antes, a gente se encontra lá na glória. Se